Entrou. Vamos aguardar aqui algumas pessoas entrar, iniciando a nossa live conforme anunciado ontem. Combinado. É isso. Deixa eu dar uma olhadinha na página para ver se já entrou. A gente espera um pouquinho as pessoas começarem, né, a entrar, a chegar. Fizemos alguns convidados ontem. Pronto, já estamos aqui, já estamos online, pelo que eu posso ver na página para ver se Adriano. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então vamos lá. Eu acho, Tá que, aí, eu acho que o navegador que é ruim. Voltamos. A gente já entrou direto. Ah, tá. Porque eu fiquei assim, meu Deus, levei um tombo. Assim de cara. Caímos, mas já estamos de volta, inclusive na página. Muito bem. A gente teve aqui um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Tá esperando as pessoas entrarem, né? Isso. Marília, Leia, todo mundo aqui entrando. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, vou passar depois para o Alexandre. Tá? Eu sou Adriano, para quem não me conhece, sou terapeuta holístico já há alguns anos. E alguns posicionamentos, né, de vida que a gente tem, e é claro que a gente precisa e deve se posicionar, causam algum tipo de retorno energético. E essa live é para a gente falar disso. O Alexandre é meu cliente, eu já atendo ele há algum tempo. E esses questionamentos, né, ele tem levantado, e como é algo que pode servir para todo mundo, para todas as pessoas, a gente resolveu fazer essa live para que as pessoas tenham esse alcance, para que elas entendam que tipo de energia eu causo, dependendo do meu posicionamento com relação àquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, se é legal, se não é, se não for, como que eu lido, o que eu faço, né?
Então, falei um pouquinho do assunto que a gente vai falar. Eu vou passar agora para o Alexandre falar um pouquinho dele, e aí eu volto para a gente continuar o nosso assunto. Né? Então, Alexandre, fale um pouquinho de você. Tô lembrando daquela sanduíche ishi que vem um delay. Então tá. Todo mundo, oi, boa tarde. Eu sou Alexandre Caladini, sou fotógrafo de book, evento, show, aniversário, book sensual também. E volta e meia eu tenho vários questionamentos, porque eu tenho um perfil profissional no Instagram e tenho um perfil pessoal. Só que as minhas convicções, os meus pensamentos, várias vezes eu externalizo no perfil profissional. E aí isso gera energias. E eu, por ser uma pessoa muito sensível, como muitas pessoas são, a gente capta. E aí as coisas começam a travar. E aí a gente sente esses travamentos das coisas, a gente sente a energia não tão positiva. E quando eu sinto isso, eu bato no WhatsApp do Adriano e falo assim: help, help. E aí o Adriano fala assim: mas eu já te falei para não fazer isso. Só que nós somos seres humanos, né? Estamos aqui para aprender. E a gente sempre cai no mesmo erro. É um exercício diário, é uma vigilância. Né? Tem o orar e vigiar, e a gente tem que se vigiar, porque a nossa mente trai a gente o tempo todo, né? Conscientemente ou inconscientemente. Adriano está olhando para baixo, está pensando. Eu estou aproveitando para compartilhar a live em alguns grupos para que mais pessoas tenham acesso enquanto você fala. Por isso que eu Então tá estou bom. olhando para baixo. E assim, e a gente discutiu, né, uma tarde inteira, e aí viramos a noite discutindo sobre posicionamento diante das coisas que estão acontecendo, né? Uma energia muito ruim que está no ar, acontecimentos muito ruins, né? E a gente sente isso e fica revoltado. Creio que seja normal, né? A gente tem empatia por outro ser humano e não somos números, né? Somos seres humanos e nos colocamos, né? A empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. E a gente se coloca no lugar daquela família, daquele outro que está perdendo uma pessoa, daquele outro que não tem hospital. E isso deprime, isso revolta, né? E a gente... Aí eu já tenho uma pergunta para o Adriano. Posso fazer a pergunta? Pode fazer. E aí a gente se revolta com essas coisas que estão acontecendo. É um sentimento interno. E aí, só esse sentimento interno de revolta já gera uma energia negativa, não gera? Por exemplo, eu não externalizei ainda, mas eu sinto a revolta. Eu fico, né? Quero xingar, quero bater, quero socar na cara da secretária, né? Pelo que foi falado. E aí, por representar uma classe de artistas, porque eu sendo fotógrafo sou um artista, afinal de contas eu vejo a luz e eu fotografando uma pessoa, como Adriano fotografando, como outro fotografando, seria uma foto completamente diferente. E, então, eu me revolto contra aquilo e aí gera um sentimento. Aí eu quero saber já de você o seguinte: esse sentimento de revolta já gera coisa ruim? Ou só do momento que eu externalizo ele, eu pioro a situação? Vamos lá. A gente somos seres humanos, como você falou, e a gente está aqui para sentir tudo. Né? Eu não tenho como me neutralizar e impedir que um sentimento ou outro tome conta de mim. Então, como ser humano, a gente vai sentir tristeza, vai sentir depressão, vai sentir raiva, vai sentir revolta, vai sentir ira, vai sentir tudo. Como que eu lido com isso e por quanto tempo esse sentimento vai fazer parte da minha vida é que começa a construir o meu futuro. Isso funciona assim: o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto vira energia, vai para o universo é um espelho, me devolve essa energia que eu estou colocando para fora. Mesmo que Então, esse se você... sentimento seja velado. Oi? Mesmo que esse sentimento seja velado.
Eu não Mesmo que analise esse... o sentimento ele não é velado, a gente sente e pronto. Conforme o teor daquilo que eu li, ou daquilo que eu vou falar, eu sinto e o sentir vira energia. Essa energia ela vai para o universo e me devolve do mesmo teor. Ou seja, eu vou passar por situações iguais ou parecidas com a mesma pessoa ou com outras, até que eu aprenda a lidar com esse sentimento. A gente tem muito por hábito de quando eu sou contrariado, de quando a coisa não funciona como eu acho que deveria ser, o que eu faço? Eu me jogo no chão e puxo meus cabelos porque eu quero que aquilo funcione da maneira que eu acho correto. Só que esse é um pensamento e um posicionamento que serve para mim. Eu não posso impor a outra pessoa porque a gente tem diferentes níveis de evolução. Tá? Tem gente que, para quem acredita, né, em encarnação, já veio para cá por muito tempo, muito mais vezes, muito mais vidas, tem um amadurecimento espiritual maior, outras pessoas vieram menos, então são espíritos mais adolescentes, e a gente precisa entender que a gente convive com eles, eles em algum momento vão passar pelo mesmo caminho que a gente passou, e vai ter o mesmo tipo de aprendizado. Então é cada um vivendo um tipo de aprendizado e a gente precisa aprender a respeitar a todos. Então, a partir do momento que eu tenho já te passo a palavra, que eu tenho um posicionamento, que eu vou me colocar de uma determinada forma para as outras pessoas, eu tenho que ver que tipo de energia eu vou puxar para fora delas também. E aí isso tem a ver com os posts, com a verdade que eu vou colocar para fora. E daqui a pouco eu entro nesse o que eu vou puxar das pessoas, que são as consequências energéticas. Eu vou passar para você que você tem alguma coisa a dizer, a perguntar. Tenho. Você acabou de falar que nós estamos em níveis diferentes, né? Eu já li algumas matérias em que dizem que tem a geração X, Y, Z, W, enfim, e que a gente estaria na mesma série, né? Na mesma série de evolução. É lógico que na mesma sala, vamos fazer uma analogia. Na mesma sala do colégio, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, né? Então, eu sou melhor em geografia, você é melhor em matemática, e aí a gente se ajuda, né? Olha, eu te ensino geografia, você me ensina matemática. Mas você estava falando que tem pessoas que estão na 8ª série, enquanto tem pessoas que estão se alfabetizando agora, é isso? Não estamos na mesma série, estamos na mesma escola, em séries diferentes. Entendeu? Então não dá para uma pessoa do ensino médio querer que a pessoa a pessoa que está no ginásio tenha o mesmo entendimento, o mesmo aprendizado, porque são níveis. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai subindo de série, a gente vai aumentando, vai passando para a próxima série. E a gente tem que passar pelos testes, pelas provas, que é para a gente subir de série, senão a gente vai repetindo, que é o que acontece na nossa vida. As repetições dos meus erros, elas vêm de novo, até que eu aprenda a lidar com isso, energeticamente também, para que eu suba de série. Não adianta eu sair do colégio, como, por exemplo, tem pessoas que pensam, vou morrer, vou destruir a minha vida, né? Vou cair na bebida, assim eu morro mais rápido, saio daqui, e aí vou aprender em outro lugar. Não, porque aí não seria justo, né? Você sai daqui com o mesmo entendimento das coisas que você aprendeu aqui, e aí você tem que voltar para retornar do ponto que você parou. Entendeu? Entendi. Agora, quando a gente não percebe o nosso erro, né? Porque, por exemplo, vários questionamentos que eu faço para você é assim, em que pedaço em que eu estou errando? Né? Quando a gente se consulta, não sei se você pode falar sobre isso, Sim. Pode até usar o exemplo do meu caso, eu não sei se as pessoas estão fazendo pergunta aí embaixo. Ainda não. As pessoas estão comentando, mas ninguém fez nenhum tipo de pergunta. Daqui a pouco eu abro para as pessoas fazerem perguntas. E, por exemplo, aí eu falo assim, poxa, mas eu fiz tudo direitinho, né? Eu me comprometi com o meu trabalho, eu fui lá fazer, eu fiz o melhor que eu pude. Não que o melhor que eu possa não seja o suficiente, né? Porque, assim, existe uma diferença do melhor que eu posso fazer da expectativa do outro que está recebendo esse trabalho. Então, assim, eu faço o melhor que eu posso, eu fiz o meu dever de casa. E aí eu vejo que não foi, não aconteceu. E aí, como é que a gente identifica o erro nas atitudes?
como é que você, como Sim, terapeuta, sim, consegue sim. ver esse A pri- fio, né, fininho. O primeiro posicionamento que a gente precisa ter cuidado em fazer é não fazer em base de troca. Eu vou melhorar, eu vou tratar. Eu sei que eu tratar aquela pessoa mal, eu perco, eu não consigo o que eu quero. Então eu vou tratar ela bem para eu conseguir o que eu quero, mas você não mudou do seu interior. Então você vai continuar atraindo o mesmo tipo de situação e de problema. A minha mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Nem sempre foi assim, tá? 2012 nós mudamos de era, nós entramos numa era planetária diferente, aonde terminou a lei da causa, terminou a lei do karma e intensificou a lei da causa e do efeito. O que é isso? Qual é a lei do karma? É aquilo, eu venho para o planeta para pagar por coisas que eu fiz para alguém na outra vida e a outra pessoa está aqui para pagar para mim o que ela me fez em outra vida. E isso terminou, entendeu? Porque só é feito com a gente e a gente só passa por determinadas situações que a gente permitiu, que a gente pediu ou que a gente está criando para que eu me melhore. Tá? Uma pergunta que eu costumo fazer geralmente nos meus atendimentos, né? Um exemplo que eu uso disso é o seguinte: Jesus Cristo lá na Santa Ceia, alguém precisava dizer quem era Jesus para os romanos. Quem fez isso foi quem? Foi Judas com um beijo. Aí eu pergunto para a pessoa assim: Jesus seria quem ele é hoje, né? Com o ensinamento que ele deixou, com tudo que ele deixou sem Judas? Não seria, porque é um trâmite que ele precisava passar por algo que não foi muito legal, né, as coisas que aconteceram, para ele deixar o ensinamento dele. E aí eu pergunto para a pessoa, quem é o Judas da sua vida hoje? Seria aquela pessoa que mais me incomoda ou situação. E ela está querendo me ensinar alguma coisa. Então eu preciso aprender o que essa situação negativa de repetição quer me ensinar para que eu vire essa chave e modifique isso na minha vida. Pode perguntar. Então, todo mundo necessariamente tem o Judas ou uma situação para vencer ou para superar. Olha, eu atendo nisso há anos. Eu vi até hoje, acho que duas pessoas não têm. Uma foi uma. Peraí, que aí eu vou explicar. Uma pessoa eu atendi foi agora, no mês de abril. Então, vamos fazer um estudo. Eu faço algumas determinadas perguntas, onde a resposta da pessoa é muito simples, mas ela demonstra aonde está o Judas nela. As pessoas que falam, eu não tenho nenhuma situação que me incomode, nada me irrita, eu estou super bem, o problema dela está nela mesma. Geralmente são pessoas rígidas, que se cobram muito, que acham que tudo que elas têm que fazer são perfeitas, e isso também causa um problema energético. Tá? Isso também causa algo que eu preciso me mudar, me transformar, porque aí eu sou o meu próprio Judas, porque aí ela vai nas situações que ela não está gostando na vida, não é outra pessoa que está causando isso, mas sim a própria rigidez, o próprio posicionamento dela na vida é que causa isso. Então a gente precisa soltar um pouco dessa rigidez. Não é fórmula de bolo, não é igual para todo mundo, né? A gente segue um caminho com uma pessoa, com outra a gente segue outro. Dependendo muito do perfil e do entendimento e do estado evolutivo daquela pessoa, a gente lida de uma forma ou de outra. Tá, mas a gente estava falando de atitudes, né? Que é o intuito da live, de atitudes perante alguma coisa que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu vou ter que falar, no meu caso, eu estou morando num apartamento em que eu tenho 500 defeitos e a proprietária resolveu não consertá-los e disse, procure justiça. É impossível você desejar. Aí eu queria falar, porque você falou para mim o que eu deveria fazer. É impossível a gente, como ser humano, desejar tudo de bom para uma pessoa que você não fez nada, que está te causando tudo de mal, né? Uhum. O máximo que eu, na minha evolução, aí eu vou falar da minha parte, da minha evolução, consigo fazer é esquecê-la. Não desejar nem o bem, nem o mal.
Eu sei que tem o ensinamento de Jesus, que você deve beijar o seu inimigo, desejar o bem para o seu inimigo. E aí você me explicou uma coisa que eu queria que você explicasse para todo mundo, se puder. O bem que é na hora que você deseja o bem, mas tem que ser do fundo do coração, né? Não pode ser o bem desejado da boca para fora. Porque o ser humano hoje, o que eu percebo é que muita gente está rindo para você, está curtindo o seu trabalho, mas lá no fundo, ela dá as costas e fala assim, desgraçado. Né? E aí, qual é a consequência para essa pessoa que faz essa atitude? Né? E qual é a consequência para mim que não consigo desejar o bem para quem está me desejando? Está me desejando, não, está me fazendo real muito mal. Sim. Em todo relato, o que a gente procura fazer? Ver se isso não é uma repetição, se não é algo seu. E aí, fazendo as suas repetições, não é a primeira vez que acontece, isso já aconteceu outras vezes, é uma repetição sua. Então, como eu coloquei antes, existe ali um ensinamento. Tá? Se eu entendo que o que eu penso, eu falo, eu sinto, o que eu sinto vira energia e volta cada vez mais para mim, então é algo que está na minha vida, que é uma repetição, e que eu preciso ressignificar aquilo, né? Por exemplo, quando você lembra dessa pessoa no momento, o problema que você tem atual é com ela, então quando você lembra dela, quando você fala dela, quando você sente dela, vai ser com peso, vai ser algo ruim. Então eu estou criando uma energia que não é boa, que é ruim, que ela vai para os ambientes, ela vai chegar nessa pessoa, ela vai para o universo, só que antes dessa energia ruim sujar os ambientes e essa pessoa e chegar no universo, ela imanta a mim primeiro. Eu sou a fonte. Se eu entendo que essa energia, por conta de uma atitude que uma pessoa toma comigo, eu tenho um procedimento ruim, eu sinto algo ruim, e eu estou sendo fonte de algo ruim, e isso vai voltar mais para mim, através ou dessa pessoa ou de outras, que são as repetições, e aí isso você já experimentou, eu preciso ressignificar isso. Como que eu faço? E aí não é igual para todo mundo, né? Eu posso entrar numa meditação ou eu posso fazer uma oração e desejar algo bom para essa pessoa, que ela prospere, que ela fique bem, que ela seja feliz. Isso vai chegar nessa pessoa? Você vai conseguir esse intuito? Não, porque a gente cria o nosso amanhã. E o que provavelmente essa pessoa está criando não é isso, né? Não sabemos, mas achamos que não. Mas a partir do momento que eu consigo pegar um Judas e transformar num sentimento bom, a ponto de eu fazer um pedido legal, de eu emanar uma luz para essa pessoa, a primeira pessoa beneficiada sou eu, porque eu sou a fonte. Então, se eu jogo uma energia de calma, porque quando eu fecho meu olho, eu peço coisas boas, é impossível eu não sentir coisas boas. Porque eu tô me ligando com aquilo que eu tenho de melhor, com aquilo que eu acredito de mais positivo. Então eu jogo uma energia para fora positiva, essa energia vai chegar nos ambientes, provavelmente nessa pessoa, no universo, que vai devolver mais para mim. Então, se eu estou produzindo paz, tranquilidade, amor, é isso que eu vou atrair para a minha vida cada vez mais e mais. Mas isso não é ser um pouco de egoísta? É ser egoísta, não é não? Não é porque se cada pessoa... Ou não? Porque se cada pessoa tratar de se melhorar através do que o outro está me trazendo, vamos estar num planeta de pessoas muito mais felizes. Pessoas felizes emanam boas energias que todo mundo que está à volta se beneficia. Eu não preciso... Por exemplo, você não tem como mudar essa pessoa. Tá? O que ela vai atrair de bom ou de ruim é ela mesma. Então, eu tenho que viver na vibração, vou citar um remédio, do Rivotril. Estou dando exemplo. Porque você toma o Rivotril te deixa calmo, né? Então, a pessoa te faz o mal e você tem que dizer, não, tudo bem, eu desejo tudo de bom. É muito difícil isso. É difícil, mas a partir do momento que você entende que essa pessoa, ela te causa uma energia ruim, e essa energia ruim que você está colocando para fora, você vai ter mais dela,
Isso vira uma ferramenta. Eu não quero viver isso toda a vida. Eu não quero ter essas repetições. Vê aí quantas mudanças você já fez por conta de que uma pessoa te causou algo negativo e isso não acaba mais. Né? No último ano, quantas vezes você mudou pelo mesmo motivo? Então muda a pessoa, mas não muda a situação. Então quem tem que mudar, quem tem que transformar sou eu. Isso vira uma excelente ferramenta, porque eu não quero viver a mesma coisa toda a vida. Já encontrei a minha repetição e ali eu estou te dando um trâmite, algo que você pode fazer que você vai se beneficiar. Tá? Se essa pessoa receber essa energia boa, se acalmar e virar uma pessoa boa, que ótimo. Mas esse não é o trâmite, porque essa a pessoa que te alugou não passar mais por aquela situação. Sim, se você quer tirar essa situação da sua vida, a transformação tem que ser interna. Eu faço esse tipo de atendimento há anos e várias pessoas tiveram... Não teve ninguém que não teve um retorno 100% positivo disso. Não teve ninguém. O ser humano, na verdade, é o toma lá da cá, né? Você faz alguma coisa ruim para mim, e aí você fica com raiva e revida, né? É normal. Assim. Isso não tem fim nunca, exato. O que eu acho difícil, né, é você estar numa boa, receber uma maldade e transmutar isso. Eu entendo que para o seu bem próprio e tudo, mas convenhamos que é muito complicado, né? Quando você começa a fazer e você vê o resultado, deixa de ser. Deixa eu te dizer, as pessoas que eu atendo, que elas começam a fazer, mesmo antes de conseguir, as pessoas em volta percebem. As pessoas me trazem a seguinte, e é igual para todo mundo, tá? Me perguntaram onde eu fui, o que eu fiz, por que meu cabelo está mais bonito, por que a minha pele está mais lisa, porque as pessoas percebem que tem algo diferente e acham que é no físico. E a pessoa nem conseguiu fazer isso, ela está pensando, ela está arrumando um jeito de se transformar. Porque assim, os nossos pensamentos, eles são automáticos, eles vão muito para a negatividade. Então, a gente leva um tempo para observar os pensamentos e mudar. Entendeu? Agora, quando você consegue fazer isso, quando na maioria do seu dia, a maioria dos seus pensamentos forem positivos, isso também começa a ficar automático. Então começa a ficar mais fácil de você lidar com isso. E aí vai acontecer o contrário. Quando vier um pensamento negativo, aquilo te assusta. Você sente a energia pesada daquilo, como aquilo te ancora negativamente. Então a pessoa que faz esse trabalho, ela consegue modificar a vida com mais facilidade. E aí você meio que se blinda contra essas pessoas? Elas não chegam ou não? Quando você começa a alterar a sua frequência, você começa a vibrar numa frequência mais alta, as pessoas de frequência baixa, ou elas não vão querer ficar perto de você, não conseguem, tem um incômodo, tá? E você começa a atrair outro tipo de pessoa para o seu relacionamento. Isso é geral, tá? Eu já vi pessoas, por exemplo, uma mulher, né, que eu atendi, ela foi aumentando a frequência dela, o marido era uma frequência muito baixa, era uma pessoa agressiva. Gente, não vai funcionar. Se ele não seguir, se ele não fizer nada, vai chegar um ponto que vocês não vão conseguir mais ficar juntos, né? E aí a pessoa tem que fazer uma escolha. Eu vou continuar me trabalhando, vibrando no alto, atraindo coisas boas? Sim ou não. E aconteceu exatamente isso. Ela vibrou alto, ela mudou a frequência, separou do marido. Não teve como, não tem como. Depois de um certo tempo, a vibração... Uma pessoa para ela da mesma vibração. Exato. Mais feliz do que ela era. Exatamente. Só que aí a pessoa acreditar nisso, porque a gente se acomoda. Eu já vivi X anos com essa pessoa. Será que vou encontrar? Você vivendo com uma pessoa negativa, a sua autoestima fica baixa. Você não acredita mais em você, você não acredita mais na vida, você não tem fé, você não tem esperança, você não acredita em si. Então, olha o trabalho imenso que você tem que fazer para subir de frequência. Muitas coisas acontecem, mas você tem que ter fé, você tem que ter esperança, você tem que acreditar nesse melhor, porque senão fica difícil, eu não consigo, eu não tenho crença de que eu vou conseguir melhorar. Entendeu? Mas as pessoas que acreditam, principalmente, né, quem tem mais disposição para fazer, para assumir isso, são as pessoas mais jovens.
Eu atendo gente de toda a idade, de 18 anos e tem uma pessoa de 90. Quanto mais clássico, eu não vou chamar velho, quanto mais clássico, né, mais dificuldade você tem de mudança. Porque você Exato. já é o vício, né? É o vício daquela Exato. reflexão. E Exato. agora, no meu caso, aí eu ligo para você, aí você fala assim, você está agindo errado de novo nesse ponto, né? E aí a gente tenta sair daquele círculo, porque senão fica num círculo, né? Uhum. Sim, Entendi. exatamente. Quando você aprende, aí você testa, você começa a ter as respostas diferentes, né? E aí agora eu vou entrar na questão dos posts, né? No meu posicionamento, no seu posicionamento nas suas redes sociais. Como vocês já ouviram, o Alexandre, ele é fotógrafo, ele tem um perfil profissional e tem um particular, e ele se posiciona de aquilo que ele acredita nos dois. Oi? Politicamente. Isso, não, geral. Aquilo que ele acredita, ele coloca nos dois perfis. E uma das coisas que eu falo para ele é o perfil profissional deve ser neutro. Eu não devo, por exemplo, eu devo atender qualquer tipo de pessoa, a pessoa que acredita no Lula, a pessoa que acredita no Bolsonaro, a pessoa que é macumbeira, a pessoa que é crente. Eu tenho clientes evangélicos, então eu não posso colocar as minhas crenças na minha rede social profissional. Eu tenho que ser neutro, eu tenho que dar a oportunidade, sem julgar ninguém, de atender todo mundo. Principalmente que a minha parte é serviço, a dele também é serviço. Tá? Então não é que é errado o que ele põe. Não é errado a gente se posicionar e dizer o que eu acredito, mas eu tenho que pensar em qual consequência eu quero quando eu me posicionar. O exemplo que fez a gente colocar nessa live foi o seguinte: a gente conversou sobre isso, ele entendeu, ok, e ele viu uma reportagem da Regina Duarte, né, da ministra da Justiça, não achou legal o que ela fez, o que ela falou, e aí eu preciso falar sobre isso, eu preciso me posicionar. Não, você não precisa, você pode fazer isso no seu perfil pessoa, né? Você divide, você coloca lá aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, mas a pessoa que visitar o seu perfil profissional, ela quer ver que tipo de foto você faz, se você é uma pessoa criativa, se você trabalha bem, não aquilo que você acredita ou deixa de acreditar. Entendeu? E aí ele colocou para mim o seguinte, e aí isso é um excelente exemplo que aí a gente vai colocar para todo mundo. Eu não consigo não me posicionar. Eu preciso falar, porque as coisas que ela disse são ruins, são negativas, eu não acho bonito, eu não acredito no posicionamento que ela teve, e eu preciso falar. Eu prefiro, que foi o que ele disse, eu prefiro não ter clientes do que não me posicionar. Então, ele já se posicionou com essa crença. E tá errado? Não. A partir do momento que eu assumo o que eu acredito, que eu falo, que eu assumo também a minha consequência, eu tô certo. Eu não tenho por que me limitar. Então, ele já colocou que ele prefere não fazer o serviço para pessoas que têm um posicionamento diferente do dele. E ele tem esse direito. É algo que é correto a gente se posicionar, porque eu estou assumindo a minha consequência. Só um instante, eu já deixo você falar. E aí eu usei até um outro exemplo para ele. Por exemplo, as cidades, né, os governadores, os prefeitos vão fechar algumas cidades para que as pessoas não saiam por causa do coronavírus, não vai poder sair. A gente está limitando o livre-arbítrio das pessoas? Está. Não seria legal cada um assumir o seu próprio risco e poder sair? Seria. Só que o que acontece? As pessoas que assumem esse risco, elas não vão assumir a consequência de que me arrisquei, peguei a doença, vou ficar em casa. Agora não vou transmitir para ninguém, vou me trancar no meu quarto, vou morrer ali, se for o caso. Não. Primeira coisa que essas pessoas vão fazer é ir para o hospital, que já está cheio, que não tem vaga, querer que me atenda e vou falar mal das pessoas que não me atenderam e do governo e porque não tem aparelho para mim. Então, eu não estou assumindo a consequência da minha escolha. Isso não é legal. Não é bonito, não é evoluído, entendeu? Se as pessoas elas assumissem as consequências, a gente poderia abrir
cada um sabe de si, vamos marcar aquelas pessoas que assumiram o risco de pegar a doença, essas pessoas não vão incomodar em nenhum hospital, não porque não pode, porque não tem vaga. Então, se eu quero sair sem máscara, se eu quero me misturar, se eu quero pegar essa doença, a hora que eu pegar, eu vou ficar na minha casa, no meu quarto, e fim, acabou. Só que é um posicionamento que as pessoas não têm de assumir as consequências. Então, se eu não quero assumir as minhas consequências, eu tenho que me posicionar de uma maneira diferente. E sempre que eu vou postar alguma coisa, que eu vou falar alguma coisa na internet, que tipo de sentimento eu vou criar com a minha postagem? Isso é muito importante, porque se eu coloco alguma coisa que gera raiva, revolta, tristeza, mágoa, a pessoa que vai ler, vai sentir isso, ela vai gerar um sentimento e ela vai dividir comigo, porque eu fui fonte, mesmo que eu só compartilhei, não fui eu que escrevi, mas eu compartilhei, eu vi isso na rede social do Alexandre. Então, esse sentimento negativo que eu estou vivendo e sentindo agora, eu divido com ele. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? A forma que eu vou, por exemplo, as coisas que eu estou falando aqui, eu acho que eu não estou agredindo ninguém e nem estou colocando se A ou B é certo ou se é errado. Né? A pessoa ouve e segue aquilo que ela acha melhor e está tudo bem, está tudo certo. Mas se eu vou falar mal de alguém, se eu vou falar mal da ministra, se ela falou, se ela disse, isso é injusto, eu vou gerar um sentimento negativo das pessoas que concordarem comigo e eu vou dividir esse sentimento que eu puxei para fora das pessoas. Então, é uma posição, é um posicionamento que eu preciso ter cuidado. Se eu não me importo, se eu assumo, ok, vou criar revolta em 100 pessoas que leram o post e ok, eu dividi esse sentimento de revolta que as pessoas vão ter, porque uma coisa é conscientizar, a outra é eu puxar o pior que tem dentro das pessoas. Existe uma diferença muito grande nesse tipo de posicionamento. E isso é importante que a gente saiba, porque a gente muda de consciência, o nosso estado de consciência aumenta ou diminui conforme o posicionamento, aquilo que eu acredito, aquilo que eu puxo para fora no outro, aquilo que eu desejo para o outro, tudo energeticamente é positivo ou negativo e eu tenho o direito de escolher. Sim, pode falar. Me confundi agora, porque quando eu postei, muita gente, eu fiquei abismado, né? Agora eu vou falar posicionamento, de falar que cantar a musiquinha da seleção, da época da ditadura, zombar de uma certa maneira das pessoas que estão indo embora, não falar sobre isso, minimizar o problema. Eu não falei numa forma de agredir a ninguém, mas de hello, isso está errado. E vamos voltar, né? Eu fiz direito também, não sei se as pessoas sabem, eu fiz direito até o 7º período da faculdade, tranquei porque não podia continuar. Uma questão de tempo. E, enfim, a gente tem uma aula de ética, moral e tal. E aí tem aquela velha pergunta para o advogado, né? A pessoa que está estudando direito, se vai defender um bandido, por exemplo, se você vai defender alguém que... Vamos botar uma situação real, assim. Um assassino real, ele matou a mulher, os filhos, e aí ele fala para você, e aí você vai defendê-lo ou não. Eu, pela minha ética, minha moral, não conseguiria atender esse cliente, por mais que eu estivesse precisando daquele dinheiro. Por mais que essa fosse a minha profissão, e acredite que todo mundo tem o direito de defesa. Mas, assim, esse todo mundo, na minha concepção, é relativo. Existem coisas que você tem que se posicionar. E aí vamos lá na formação de comunicação social, quando uma mensagem chega até você, você não pode ignorar a mensagem. Você recebeu a mensagem e você tem, né? Se você ignorar, é uma posição sua. Se você aceitar, é uma posição sua. Se você negar, é uma posição sua. Você não tem como fingir que aquela mensagem não foi recebida por você. Né? Então, tem artistas que sim, optam por não falar de nada disso que está acontecendo. Tem artistas que eu trabalho que sim, que optam por falar. E aí, na hora que eu falei assim, eu opto por falar porque eu discordo
desse posicionamento, eu discordo do que seja uma atitude dessa maneira. E aí eu quero saber o seguinte, mesmo eu fazendo isso, eu gero revolta, e aí eu trago revolta das pessoas para mim. Exatamente, tá? Você tem que pensar o que essa pessoa Esse que eu sente. Aí estou a forma que a pessoa falou, o que a pessoa disse, o que está sendo discutido, não é o mérito, porque assim, aquilo que você acredita é correto, é ok. Mas vamos supor que não fosse. Entendeu? Então, se você quer falar, se você quer se rebelar, fala daquilo que você acha bonito. Procura uma pessoa que fale bem, que apoie a cura, que apoie todo mundo ser atendido, que apoie a vida. Vamos falar daquilo que a gente acredita e como a gente... Que apoie os artistas, que apoie... que tem Exatamente. Gente... Pega um exemplo de alguém que fez isso e fala dessa pessoa. Fulano, quando foi o ministro X, fez isso de bom. Vamos torcer para que a próxima pessoa seja consciente. Ou volte, não faz, não importa, ou volte. Mas vamos escrever aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente não quer. Vamos focar naquilo que a gente quer. Por exemplo, deixa eu perguntar para você, e para vocês, todo mundo que está ouvindo. Vocês todos, não pensem, agora eu vou falar uma cor, vocês não vão pensar nessa cor. Não pense na cor branca. Alexandre, que cor você pensou? Branca. Então, tá aí um exemplo que eu quero dar. Tá? Você vai falar daquilo que você não quer, você gera raiva, você gera revolta, você gera uma energia negativa e isso não muda nada. O que vai mudar é eu focar naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito, naquilo que na posição que eu acho bonita. Então, um político legal que foi honesto lá na Islândia, vou falar dele, vou contar a história dele, vou propagar aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. É a forma que a gente tem de mudar o mundo, de mudar primeiro o que eu sinto e não focar naquilo que eu acho errado, naquilo que eu acho feio, naquilo que eu não gosto. Porque nesse errado, nesse feio, tem muito julgamento, entendeu? Então, quando a gente julga, quando a gente vai julgar pelo que a pessoa fez ou fala, mas não sabe por que ela falou, por que ela pensa assim, o que está acontecendo na vida dela, se essa desorganização que ela está colocando para fora não é algo que está dentro do interior dela, geralmente sim, o problema é mais interno do que fora, entendeu? Então a gente precisa, uma pessoa pública, ela tem que tomar muito mais cuidado, porque ela atinge muito mais pessoas do que o resto. Né, como você falou dos artistas, né? E aí, então eles têm uma força imensa, eles têm uma força imensa por conta dos seguidores que eles têm, entendeu? Então, se eles falarem mais do que eles querem, de que forma vamos nos posicionar, falar o que fazer e não o que não fazer. Entendeu? Eles têm uma força e uma responsabilidade muito maior. Mas todos nós que temos redes sociais, que temos seguidores, que propagamos, que compartilhamos, temos responsabilidade do que está acontecendo hoje, do que vai acontecer amanhã. Cada um fazendo a sua parte. Quando você fala do direito, do advogado, todo mundo tem direito à defesa, claro. Energeticamente, eu coloco o seguinte, nada que é feito, que acontece nesse mundo, é feito sem a permissão da vítima, tá? Porque é muito grande, é muito sério. Então, aquela pessoa, ela permitiu que aquilo acontecesse. Eu vou exemplificar. Dentro da lei do karma, que não existe mais, mas isso leva um tempo para modificar, a pessoa fez muitas coisas ruins em outras vidas, e nessa ela quer viver 20 anos, escolheu morrer baleada. Então ela vem, alguém tem que fazer isso, tá, entendeu? E aí a pessoa que matou essa de 20 anos, ela tem que voltar e pagar porque ela fez o que essa outra pediu? Não faz sentido. E a vida é assim. Então, quando a gente julga quem matou o pobre coitado de 20 anos, que tinha uma vida inteira pela frente, mas eu não tenho a capacidade de ver que isso foi uma escolha dessa pessoa. As coisas sérias, as coisas grandes da nossa vida, são escolhas de cada um. Entendeu? É conforme o contrato que eu assino antes de vir para cá, e com a finalização da lei do karma eu consigo mudar isso. E como é que eu mudo? Mudando a forma de pensar.
mudando a programação que eu fiz. Eu fiz uma reprogramação na mente de uma pessoa através da hipnose que ela achava que ia morrer cedo. Tá? Dentro da hipnose, a gente faz uma progressão ao futuro, e aí eu fiz uma programação, fui ver se aquilo estava bem feito, ela não tinha futuro, nem um dia. Como assim? Então essa pessoa vai sair daqui e vai morrer? Claro que não. Percebi, tirei ela do transe, foi para casa na sessão seguinte. Ah, vamos tratar isso, aquilo, aquilo. Não, a gente tem uma coisa muito mais séria para tratar, que é você não acreditar que vai viver muito. Você acha que vai morrer cedo, e sempre foi assim. E ela não me falou nada, ela falou, exatamente. Como é que você sabe se eu não falei? Porque ficou muito claro nessa progressão. Então, o que a gente fez? Ela sempre acreditou, por alguma coisa que aconteceu na vida dela, que ela ia viver pouco. E o desespero da vida dela hoje era: como que eu vou cuidar das minhas filhas? São pequenas, eu quero ver estudar, quero ver casar, e vou morrer cedo. E isso criou vários medos e empecilhos na vida dela. Então, desinstalei isso, instalei a vida, a crença na vida, e a vida dessa pessoa mudou completamente. Por que eu estou usando esse exemplo? Só um instante. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a gente assina contratos e também a gente programa coisas para acontecer na nossa vida que não necessariamente precisam ser assim. Mas sou eu que programo, não é o outro que vem e faz qualquer coisa na minha vida. Entendeu? Pode falar. Mas esse contrato não é mais um karma. Oi? Esse contrato que você assina não é mais um karma. Quando a gente veio para o mundo, né, porque isso acabou em 2012, era, entendeu? Então, como é que a gente refaz isso? Consegue reprogramar esse karma? Consegue reprogramar, porque essa lei acabou. Vou dar um exemplo agora. Se eu vim para ser assassinado aos 45, estou dando exemplo. E aí, não tem mais karma a partir de 2012, então a gente consegue mudar esse assassinato? Consegue mudar. Energético, os contratos a gente consegue mudar energeticamente. Você pode usar o Ho'oponopono, você pode usar a mesa radiônica, você pode usar o Reiki. O Reiki tem um símbolo que ele interrompe tempo e espaço. Toda vez que eu faço Reiki numa pessoa, eu trabalho isso porque está aberto para trabalhar. Eu vou lá em quem você foi, em quem você é, a pessoa nem sabe, ela não tem ideia disso, e começo a romper isso, entendeu? Não é com um só. São com vários, é uma ferramenta energética disponível que eu posso fazer através da mesa radiônica. Agora, se você está programando isso, já está na sua mente, já é uma programação, a hipnose resolve, como aconteceu com essa pessoa. É uma pessoa que ainda vai fazer um vídeo para eu divulgar para vocês verem. Legal, faz uma live com ela para ela explicar isso. Mas, por exemplo, então você está dizendo que todo mundo tem que ter uma crença, uma religião, usar algum método para se melhorar, ou não necessariamente? A pessoa sozinha pode fazer isso? Não sei se eu fui claro na pergunta. Para a pessoa sozinha, ela precisa ter consciência dessa transformação e do alcance que ela tem. Ela pode fazer sozinha. Entendeu? Faz meditação guiada, faz Ho'oponopono. O Ho'oponopono, você está se perdoando por tudo aquilo que você está se perdoando porque a proprietária do seu apartamento está te colocando para fora, está te fazendo mal. Eu me perdoo por ter atraído essa pessoa e por ela estar fazendo isso na minha vida. Eu me perdoo porque eu atraí, eu não quero mais isso para mim. Então, você está falando isso mesmo sem saber. Tá? Agora, a partir do momento que você começa a trabalhar essa lei do karma, que não existe mais, você começa a liberar todas aquelas pessoas que você prende perto de você, que você acha que elas têm que te dar uma boa vida, ou uma coisa melhor, ou pagar por alguma coisa que ela te fez, e você também libera essas pessoas e se libera. Isso é um trabalho que leva um pouquinho mais de tempo, mas perfeitamente possível de ser feito, com ajuda ou sozinho. Não, eu não quero entrar em assuntos polêmicos, porque vieram, na hora que você estava falando, vários assuntos polêmicos que aconteceram nos últimos anos. Você citou assassinato, e a gente até hoje não sabe quem matou a Marielle. Então, de repente, isso poderia ter sido um contrato assinado por ela para que acontecesse isso, para que acontecesse uma revolução na política. Então, assim, uma coisa leva a outra. Então, era meio que, ok, o espírito dela estava preparado para passar por isso, mas que, de repente, ela poderia ter visto isso antes e ter trocado esse contrato.
Minha cabeça está dando um Sim, nó, entendeu? Desculpa, porque assim, isso poderia, sim, não isso tem poderia ser exatamente. isso, as pessoas estão pensando assim como eu, estão escrevendo alguma Elas coisa. estão fazendo, elas não fizeram nenhum, estão dando, falando algumas coisas, mas não nesse Não em sentido. relação assim. Isso que você está falando, sim, Gente, responde aí. poderia ser feito. Oi? Não, eu estou falando para as pessoas escreverem o que acham aí embaixo do que eu estou falando. Sim, depois lá na página você vai conseguir ler todos os É, eu não comentários. estou lendo agora, eu não estou lendo agora. Deixa eu te dizer. Isso que você falou é correto. Só que se ela fez uma escolha para deixar um legado, para ela ser um ícone de uma pessoa que mudou alguma coisa dentro da política, ela está conseguindo fazer o que ela fez e para Ela isso ela precisava morrer. Entendeu? Por exemplo, vamos falar, só um instante, vamos falar da Daniela Pérez, que morreu assassinada? A Podemos. Glória Pérez, a Glória Pérez teve contato com Chico Xavier, recebeu uma carta da Daniele dizendo que ele me matou porque eu fui muito ruim, eu fiz isso com ele na outra vida, esse era o nosso contrato, eu estou bem, cumpri o que eu vim fazer nessa vida, e fim. Entendeu? Porque na Marielle não vamos ter provas, né? E aí esse exemplo que eu estou te dando... Não tem nenhuma carta porque demora, né? O tempo deles é diferente do tempo nosso, né? Não, eu Mas acho que ninguém... Eu acho que se for procurar, se for fazer uma psicografia, vai ter, entendeu? Só que se você entende esse trâmite, ninguém faz nada de definitivo na sua vida se não foi a sua escolha, se não está dentro do que você veio cumprir aqui, entendeu? Então, por exemplo, quem fez isso com a Daniele não tem que voltar e pagar de novo para ela, porque por isso que essa lei do karma, ela foi extinta. Muitos livros psicografados estão sendo reescritos o mesmo livro, a mesma história, por causa dessa transformação, dessa mudança. Porque, por exemplo, lá no Nosso Lar, para quem viu o filme, onde a gente programava esses contratos de pagamento, isso existe por causa da forma do ser humano pensar. Esse local não precisa existir, porque eu não tenho que voltar para cá para pagar nada. Funciona mais ou menos assim. Quando você vai no teatro, numa peça, e aí um ator mata o outro. Quando a cortina fecha, esse ator que matou o outro, ele vai preso? Ou ele vai para casa? vai para casa. A nossa vida é a mesma coisa. Entendeu? Se a gente tem, e esse entendimento, a gente está, a partir dessa mudança, dessa era planetária nova, é um entendimento que vai ser passado. Não tem mais que ninguém pagar nada para ninguém e nem voltar para cá para explodir, para pagar nada. Ó, tem uma pessoa aqui, a Rosa Cristal, mandou uma mensagem para você que gostei do que você disse, sim, né? Tá gostando do seu posicionamento. Mas aí, por exemplo, aí me veio uma outra polêmica, porque aí são várias polêmicas que vão surgindo no que você vai falando, né? Então, por exemplo, se você não tem que pagar por isso, então como é que nós vamos... Porque assim, né, nós temos o direito, né, no país em que o direito penal é muito legal, que é assim, né? Ele não diz não matar, ele diz matou 8 a 15 anos. Né? Ele é sempre no positivo. Roubou, furtou 3 a 5. E então você diz assim, que a pessoa que furta não vai ter que ser punida? E aí, no caso, como é que funcionaria isso Bom, dentro daqui, da Terra, precisa ter pena, claro. Isso não vai mudar aqui, porque senão a pessoa não se posiciona. Eu estou falando da parte energética, porque a gente não tem como. Porque senão... Eu cheguei nesse ponto de pensamento, entendeu? De repente, se eu contratei do Adriano me matar, se o Adriano me matou, você falou que pode ir embora na cortina depois que fechou, então, teoricamente, não teria que ter prisão, não teria que ter punição por um ato que nós consideramos absurdo, né? Matar o outro. Para mim, é absurdo. Estou falando da parte energética, porque senão vai ficar... Porque senão a gente volta naquela questão de que o ser humano não assume a consequência pelo que faz. Então, tem que ter consequência. Não vai ter lei, não vai ter nada que segure as pessoas, claro. Porque a consequência, por exemplo, né, todo mundo conhece a lei, então sabe que se matar vai ser preso de tanto a tantos anos. Né? Se matar culposo, né, que é o sem intenção de matar, ou se matar danoso, que é
ou com a intenção de matar, né? Que é agravada a pena, até caindo em A crime gente, hediondo. então, a gente volta no exemplo do Guilherme de Pádua, né? Não é porque ele cumpriu o que a Daniela pediu que ele não vai ser preso. Vai. Ela vem sabendo que vai morrer e ele vem Ele sabendo que vai vai preso. ser preso. Tá, entendi. Tá bom. O pessoal tem pergunta aí embaixo? Vocês têm algum tipo de pergunta? Alguém quer fazer alguma coisa? Já viu que eu As pessoas questiono estão. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, o amor de Deus habita no seu coração. As pessoas têm feito, estão colocando umas coisas legais. e eu bebo Pepsi, tá? Vamos fazer um. Pepsi, eu bebo, Pepsi. Eu sou Pepsicólatra. eu bebo água. Eu acho que essa questão, né, do seu posicionamento político, religioso, acho que está respondido, né, para as pessoas que têm perfis de trabalho profissionais. Eu acho que deveria Tem dividir, mais e que aí não, mas não imponho. Se você for assumir a consequência do que você está fazendo, tanto física, que é menos trabalho, como energética, que pode vir o que as pessoas estão sentindo, eu eu vou assumo as assumir dividir. consequências a partir daí. Tranquilo, você está assumindo a sua consequência e você não vai se atirar no chão e puxar os cabelos caso você não goste da consequência, que é o que muitas pessoas fazem. Tá? Eu ajo de uma forma intempestiva, a minha resposta ela é intempestiva e eu não quero viver aquilo. Mas eu não Não, mudo. Eu quando faço eu de novo. postei, eu não agi de forma intempestiva, eu pensei muito antes de postar. Eu só. Porque eu fotografo, né? As pessoas talvez não me conheçam, eu fotografo alguns artistas e que têm o mesmo pensamento que eu. E eu gosto de trabalhar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu no sentido de vida maior, ou de política, ou porque existem absurdos na política. E eu acho que o que está acontecendo no país hoje é um absurdo, é um despautério o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, esses absurdos, eu acho que a gente tem que se posicionar, né? Quando a pessoa é igual aquele religioso que é fanático, né? Não tem? Eu, por exemplo, eu não acredito em nenhuma e acredito em todas as religiões. Eu pego um pouquinho de cada uma e monto a minha com meu Deus, né? Mas tem aquele religioso fanático que quer impor a religião para você. Então, e eu creio que nessa política que nós temos hoje no Brasil, existem fanáticos que estão xingando, gritando, berrando, querendo impor. E aí, o que eu quis dizer é, pera lá, não é só, não é isso, né? Não é assim que nós entendemos, não é assim que é feita a política. Política, primeiro, que é feita com diálogo, não está tendo. Então, eu sou averso a não ter nenhum tipo de diálogo. Eu sou averso a você não responder, sendo secretária, qualquer pessoa que seja. Todo mundo tem direito de perguntar, né? Teve a Anitta, que eu achei o maior barato, que pegou o deputado que ia tirar os direitos autorais e falou, vamos conversar, né? Ela falou, eu sou o ECAD, eu não sei se todo mundo viu também isso. Eu sou o ECAD, o deputado queria tirar os direitos autorais dos músicos e tal, e ele sentou e conversou e ouviu, né? Mas existem pessoas hoje que não querem ouvir. Então, eu acho que, nesse caso, eu tenho que me posicionar contra quem não quer ouvir. Você tem que ouvir, tem que dialogar, tem que entender até as consequências do que ela está fazendo. Acredito que o presidente não está entendendo as consequências, ou tá querendo mais é que todo mundo morra, né? Mas, enfim, eu não quero que meus amigos morram, eu não quero que ninguém morra, porque eu já perdi pessoas da minha família e essa dor é uma dor que é enorme, né? Não somos números. E isso me revoltou, né? Se as pessoas vivem sendo chamadas de 01, 02, 03, 04, eu não acredito nessa filosofia de vida. Então eu falo, peraí, nós não somos números, somos nomes. Somos importantes para alguém, né? E eu me revoltei com esse posicionamento. 600, 700, e daí? Eu acho isso um absurdo, né? Absurdo. Nós temos Tem uma... uma pessoa.
Tem uma pessoa aqui chamada Rosane Medeiros. Ela colocou assim, ó, entendo a posição do Alexandre. O mundo cobra caro também de quem não se posiciona. Quer dizer, a pessoa que se cala, aquela pessoa que é neutra, tá? Mas em momento nenhum eu acho que a gente deve ser neutro. Eu acho que tem lugares e formas, né? Que, por exemplo, eu não falo de política dos meus posts, mas eles estão bem posicionados do mundo que eu quero, do mundo que eu acredito. E aí, dentro desse mundo que eu quero e que eu acredito, não cabem situações como essa que você falou. Né? Não cabe não ter empatia. Então, eu quero empatia, eu falo da empatia e não da falta dela. Né? É um posicionamento muito. É um Mas posicionamento eu não mais sei, de uma. eu vou concordar com a Rosane. Eu não sei se na hora que eu coloco no meu perfil profissional, beleza, beleza do artista que eu vi, músicas bacanas, se as pessoas vão entender que isso é contra o que está sendo feito. Entende? Como a gente está em séries diferentes, né, que a gente falou lá no começo, se a gente, se digamos que eu esteja na 7ª série, e aí eu pego alguém do primário, na hora que ele lê, ele vai falar assim, o Alexandre é completamente alienado. Esse é meu medo também. Né? Por exemplo, gente, não está falando nada da situação. Embora eu esteja falando só de coisas belas e tudo, de repente alguém que não esteja nesse nível de entendimento vai falar, nossa, o cara é doido, tá morrendo um montão de gente e o cara botando música legal. Entendeu? Sim, mas aí o que acontece? Eu senti a necessidade, porque eu sempre coloco música, deixa eu só terminar aqui, agora eu vou falar. E aí eu coloco música legal e tudo, mas eu falo, isso é contra isso. Isso é contra, né? Eu não sei se eu posso citar as músicas, mas existe uma música de fulano que eu citei contra o que está acontecendo. Sou contra o que aconteceu em 64. Pessoas torturadas, pessoas que não tinham direito de se expressar, imprensa coagida. Sou contra isso. Né? Eu acho assim, não gosta de tal televisão? Não assiste. Não gosta de tal cantor? Não escuta. Entendeu? Não gosta de tal posicionamento? Mas assim, eu acho que todo mundo tem que estar posicionado. Falem aí embaixo, por favor. Lê aí. Mas, exatamente. Não, Todo mundo tem que ter posição. Mas Todo mundo deve ter uma. Entender, Adriano, entende? Por exemplo, como estamos em séries diferentes, se as pessoas vão entender como um devaneio, por exemplo. Vamos supor que eu entre na loja americana, na seção de eletrodoméstico, e lá eu só vejo lençol, cama, mesa e banho. Tá. O que uma pessoa. Eu vou numa página de um fotógrafo, o que eu quero ver? Eu quero ver ele revoltado, xingando, brigando, dizendo a posição dele, ou eu quero ver o trabalho dele para ver se ele é bom, para ver se eu contrato ou não. É isso que eu estou falando. Dentro do seu perfil particular, não tem problema nenhum, porque quem vai lá, se não gostar do seu posicionamento, não olha mais. Mas dentro de um perfil profissional, eu acho que a pessoa precisa ser profissional, mostrar aquilo que é o seu melhor, aquilo que você faz bem, né? Então, você pode se posicionar diferente disso. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Mas aí você assume a consequência que isso vai trazer para sua vida. Imagina eu fazendo show ou uma festa onde só tenha... Eu vou ter que falar, né? Por exemplo, imagina eu vou no aniversário onde eu sou homossexual e eu vou no aniversário onde fazer as fotos de uma criança de 5 anos, onde o pai é contra gay, onde ficam fazendo piada de gay, onde eu me sinta mal, onde falem de um político que é contra, isso vai me fazer tão mal que eu prefiro não ter esse dinheiro, eu estou assumindo essa consequência. Mas como que você vai saber que esse local é assim se você não for? Não é um pré-julgamento? Não, eu vou saber porque eu vou colocar previamente dizendo que, olha, se você é desta maneira, não me contrate. Eu estou assumindo essa consequência. É isso que eu quis quando eu falo dessas coisas. Olha, eu sou... Mas você acha... Você me diria que a maioria das pessoas são assim? Sinceramente, hoje em dia eu não sei, né? As pessoas que estão no poder foram colocadas por quem?
porque de uma certa forma também é um pré-julgamento, né? De que eu não quero atender pessoas que sejam ou que pensem diferente de mim. Então também é um posicionamento. Não é que não pensem, que não tenham tolerância. Porque o que eu vejo nas pessoas que defendem esse governo é a falta de tolerância e diálogo. O que existia nos governos anteriores é que sempre existiram opiniões diferentes. Ou então, vamos sair de política, vamos para o futebol, tá? Eu sou Flamengo, você é Vasco, e legal, nós vamos assistir o jogo e eu sou um, você é outro. Agora, do momento em que o Flamengo mata o Vascaíno, o flamenguista mata o Vascaíno, isso é intolerância. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão muito intolerantes. E o que você acha? Sim, mas eu acho que a maneira da gente demonstrar que a intolerância não é legal é sendo tolerante, inclusive com essas pessoas. É mostrar que eu sou diferente delas. Eu não vou julgar e excluir essas pessoas porque elas estão fazendo isso comigo e eu não gostei. Então eu não vou agir da mesma maneira. É a forma que eu tenho de mudar isso. Deixa eu te dizer aqui, tem um recado aqui para você. Aladine, uma foto diz mais coisa. Expressa muito mais do que palavras. Ou seja, ela está dizendo que uma foto sua pode dizer o que você pensa e aquilo que você acredita mais do que você falar. E não é mentira. Você é um artista, não tenha receio. Eu vou pedir para você contar para as pessoas, que aí eu acho que isso é bem útil dentro dessa nossa live, um acontecimento que você passou, tá? Eu acho que todo mundo já conhece, ou para quem não conhece, eu quero falar agora de como uma energia ruim pode... como a gente pode atrair energia ruim e como isso pode ser demonstrado fisicamente. Todo mundo sabe, né, que eu escrevo sobre isso, eu publico sobre isso, mas quem não sabe, o cristal turmalina negra, um cristal, uma pedra preta, ela puxa, você está até usando, ó, ela puxa toda a energia negativa, ela puxa a energia de feitiço, de magia, de inveja, de tudo mais. Eu gostaria que você contasse o que aconteceu num show que você foi fazer e estava usando um pingente de turmalina negra, e aí você pode falar nomes ou não, você que sabe de quem era. Eu não posso falar nome, porque... Enfim, eu faço shows, né, contratados de alguns artistas, e não só faço isso, né, que fique bem claro, faço fotos de pessoas comuns, filhos de Deus, e comuns que a gente fala, né, que não estão no holofote da mídia. Então, o meu vizinho pode querer um book, legal, eu faço, né, trabalho também, faço festa infantil, festa de casamento, evento. E eu percebia que toda vez que eu ia no show de uma certa artista, eu voltava para casa muito cansado. Mas, assim, não cansado do meu trabalho, mas cansado emocionalmente. Aquele cansaço que não bastava eu dormir. Eu acordava exaurido, né? E eu sentia que as pessoas falavam assim, poxa, você está perto desse artista, poxa, esse artista está falando com você, poxa, você foi na casa desse artista. E eu estava sentindo isso muito, uma sucção energética muito grande, né? E aí você falou, não, usa a pedra, e aí eu falei assim, tá, então nesse show eu vou colocar a pedra de proteção e vou acreditar que a pedra vai me tirar toda essa negatividade que eu sinto que eu sou sugado ao fazer este tipo de show. E aí eu estava com essa pedra no show, e o que aconteceu foi surreal. Até o rapaz que me vendeu a pedra, porque você está no Rio... legal, né? Você está no Rio, eu estou em São Paulo. Então eu queria uma pedra imediata, eu fui numa loja aqui especializada nisso, e comprei a pedra, pendurei, fui fazer o show, e no meio do show a artista falou assim, vem cá, meu fotógrafo, esse é o meu fotógrafo. Eu subi no palco, não estava esperando isso, morri de vergonha, porque o fotógrafo está sempre de preto. Eu pinto o cabelo de claro porque é legal, porque o artista me vê no meio da multidão, porque o artista não está vendo, e aí fala assim, eu sei que tem um ponto ali amarelo, ó, tá, é o Alexandre ali.
porque às vezes é legal fazer uma pose, embora eu goste de pegar o artista, eu falo demais, né? Embora eu goste de pegar o artista naquela pose que ele não está esperando, que é aquela foto que eu realmente capto aquele momento que eu fico assim esperando, quando eu falo assim, é agora, pá! E aí alguma coisa me vem, eu falo assim, é agora, tá. E aí eu subi, aí me agradeceu, obrigado, tal, não sei o quê. E eu sentei depois do show e eu falei assim, gente, a minha calça tá cheia de terra. E eu olhei o meu pingente, ele tinha esfarelado inteiro. Inteiro. Agora eu explico o motivo. Sim. A pedra, como eu falei antes, o intuito dela é atrair a energia. Então, ao invés de ficar na pessoa, ela puxa a turmalina, ela puxa essa energia. Só que para acontecer isso foi uma quantidade muito grande. Imagina o efeito que isso teria tido na sua vida se não tivesse algo que protege. E sim, aquilo que você falou, quando você comprou, né, e vou colocar e vou acreditar nisso, quem imanta isso, quem dá poder à pedra, somos nós. É o que você acredita, é a sua crença. Entendeu? Porque se você usa alguma coisa e você não alimenta aquilo, aquilo não funciona. O poder de uma entidade, o poder de uma oração, o poder de um cristal, o poder de um santinho, quem dá somos nós. A gente é que alimenta aquilo e que dá o poder daquilo ajudar e fazer alguma coisa por nós. Porque, na verdade, essa força e esse poder está todo no nosso interior. A gente ainda precisa de objetos e coisas para representar a nossa própria força. Eu tenho tatuagens que representam a minha força, né? Enfim, eu acredito em tatuagens, eu acredito em santos. Então, na verdade, isso tudo é a materialização da nossa fé própria, certo? Exato, exato. Quem manta qualquer coisa, quem trabalha por nós, é aquilo que a gente coloca. Por isso que tanto faz eu rezar para Buda, para Jesus, para uma entidade, para um santinho. Quem coloca a força, quem permite, quem dá essa permissão é nós mesmos, a nossa força, o nosso poder. Então, leia isso. Eu agora... Vê se tem mais uma pergunta. Eu não estou vendo. Não tem mais perguntas. Ninguém tem pergunta. Não. A Rita colocou que o que falta nas pessoas, Alexandre, é o respeito. Realmente é o que a gente tem falado muito, né? E é isso mesmo. Eu agora vou encerrar a live. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer ainda. Eu digo, sigam o Alexandre Caladini no Instagram, vejam como o trabalho dele é bonito, como as fotos dele são bonitas. As minhas fotos que eu uso no meu trabalho foram feitas por ele. Né? Ele veio, uma época que ele veio para cá, a gente foi no Jardim Botânico, tirou as fotos, são todas fotos muito bonitas, maravilhosas. Sigam ele também. Posso te contar uma história legal? Oi? Posso te contar uma história legal só para terminar? Tem um artista que estava fazendo uma homenagem a outro artista que tinha falecido no palco, que era o David Bowie. E o David Bowie, todo mundo conhece as capas dos discos. Quem não conhece, o David Bowie tinha sempre um raio, né, no rosto, ou ele pintava, ou enfim, ele usava sempre esse raio. E esse artista fazia homenagem a ele a todo show. Eu estava no show fazendo foto, e aí eu fiz a foto, achei a foto bonita, coisas que a gente não vê, né? E ele ajoelhava nesse momento, e eu achei bonita aquela cena dele ajoelhado, cantando e tal. Fiz a foto, tratei a foto, postei a foto. E aí as pessoas, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falei, o que foi? Tinha um raio sombreado no rosto do artista, que não foi feito em Photoshop, que não foi proposital, e que, assim, tá na foto original, porque a gente tem a foto original, né? O Photoshop serve, não sei se as pessoas sabem, né? Porque as pessoas imaginam assim, quer ver? Photoshop embelezar, enter, não existe isso, né? Photoshop melhorar a pele, enter, não existe isso, né? E na máquina profissional, tudo é muito gigante. Então, por exemplo, uma ruga que eu tenho aparece enorme. Então, aí você vai lá e dá um blur, que se chama.
Então, o máximo que se faz é isso. Você não tem como colocar uma sombra que não exista, ou até tem, mas só se for com muito intuito. E aí tinha um raio. Eu falei assim, gente, que medo. Né? Porque a gente capta na fotografia muita coisa que a gente não quer captar, às vezes. Então, assim, eu sempre digo que eu estou captando a luz que a pessoa está me dando, né? E tento não me influenciar da minha luz naquele dia. E peço sempre permissão para fotografar alguém. Mas, assim, não tem nem mais pergunta aí, você ia ler alguma coisa. Olha que legal a luz aqui. As pessoas estão agradecendo. A Françoise Silva, ela escreveu: Alexandre, estou no seu posicionamento político, amor, respeito, equidade, direitos sociais e liberdade. A Rosa escreveu: adorei a live, queremos mais, pois estou assistindo no meu computador com minha família, mais lives. Vamos proporcionar, vamos fazer mais. Agradeço aqui a interação, né, de todos vocês. A Rosane Medeiros colocou: Alexandre, siga firme nos seus propósitos, quer dizer, as pessoas estão te desejando aqui coisas boas, que você fique bem. Depois você pode depois olhar na página, os comentários ficam lá, você pode responder para todo mundo, compartilhar também, tá? Então eu fico feliz com a interação de todos. Eu fico feliz com o posicionamento de todo mundo, com as pessoas respondendo. A Rosa colocou um pouquinho com você, do que você disse, do que eu falo, da minha teimosia, muitas vezes, né? Porque, assim, aí toda vez que eu tenho a minha teimosia, aí eu recorro a essa pessoa. Não, é ao contrário, né? Essa pessoa aqui. Não. Ih, gente, não tô conseguindo nessa câmera aqui. Eu faço assim, que é para você. Não, aí teria que ser assim. Ó. Isso. A câmera inverte. Nossa, o fotógrafo. Agradeço a presença de todos vocês, ao Alexandre também, muito obrigado pela participação, pelo posicionamento, né? Você representou muito das pessoas, muito de como as pessoas pensam, falam, e aí me dá a oportunidade de eu colocar o outro lado, a forma energética de ver, de pensar, de se posicionar também. Então eu agradeço muito e até a próxima live. Fiquem todos bem, todos tranquilos e todos em paz. E pensamento positivo, viu? Sempre. Porque somos todos um, e assim é.